Oi, tudo bem, gente? Somos nós três de novo. Bom dia! Boa tarde e boa noite. Olha, o que eu trouxe para cá hoje são os produtos de abelha, que é muito usado e muito conhecido no Brasil. Esse é mel e esse é produto de própolis. Quando eu estava trabalhando no Brasil, eu conheci muitos produtos das abelhas do Brasil. Por exemplo, própolis, mel, né? Então, meus amigos me pediram para trazer os produtos do Brasil para a China. Eu também sou uma daqueles que te pediram para comprar e trazer para a China, porque já que a minha paixão com o própolis começou desde que eu recebi pela primeira vez o primeiro extrato de própolis presenteado por um amigo meu que trabalhava no Ministério da Agricultura e Pecuária. E quando ele me contou sobre o própolis e as funções dele, eu fiquei muito interessada com este produto natural tão mágico. Experimentei e me tornei super fã de própolis. E por isso a minha mala, metade da minha mala estava cheia de própolis e de produtos das abelhas do Brasil. Sim, eu também trouxe muitos para cá quando eu voltei do Brasil. E eu acho que eu posso dizer que sou uma testemunha dessa boa qualidade dos produtos de abelha do Brasil. Sabe que quando eu visitei Santa Catarina, eu até fui a uma fábrica caseira que estava localizada nas regiões montanhosas de Santa Catarina. Um profissional me disse que essa própolis é uma substância semelhante à goma derivada de resina. Então, sabe que no Brasil tem tantas árvores que também fornecem essa substância diferente às própolis. Então, o Brasil tem muitas espécies únicas de própolis no mundo. E foi uma pena eu não tinha a oportunidade de visitar um apiário no Brasil. Mas a gente tem sorte de visitar um apiário em Beijing e também é o maior apiário de Beijing, né? Nos arredores de Beijing. Sim. No distrito de Miyun, né? Miyun é o maior subúrbio de Beijing, onde tem um grande reservatório da capital chinesa. E lá também tem muitas condições favoráveis para a criação, apicultura de abelhas. Sim, além do apiário, as cooperativas também oferecem serviços turísticos, né? Por exemplo, as pessoas podem visitar o Museu das Abelhas para conhecer o processo de crescimento das abelhas. Naquele museu eu conheci muitas coisas que eu nunca sabia. A gente pode passar um dia inteiro para passear naquela cooperativa. Primeiro a gente pode visitar o apiário, ter um contato muito próximo com as abelhas. A gente tem que se equipar bem equipada, vestir o chapéu, o véu em frente do rosto, protetores, luvas grandes, longas de couro para se proteger contra as picadas de abelhas. Sim, antes de entrar no apiário ainda tinha medo de ser picado, mas tinha sorte, eu não sofri muito, mas o nosso fotógrafo sofreu muito, né? Foi atacado? Sim, foi. Foi picado no rosto, mas depois uma moça daquela cooperativa colocou uma pomada e logo desapareceu as manchas vermelhas. É maravilhoso. Mas é interessante que tem o apicultor que entrou com a gente naquele sem usar nada. Ele usou nada e ele não foi picado. Ele disse que as abelhas conhecem ele. Conhecem o cheiro, a fala dele, né? Mas ele acha que ser picado faz bem à saúde. Eles usam, sabe, aquele veneno de abelha para usar no tratamento, para a boa saúde. Quando eu visitei Santa Catarina, um profissional que estudava muito sobre as abelhas e os produtos de abelha, ele me ensinou que, de fato, o Brasil não estudou tanto sobre essa área que os países asiáticos, especialmente o Japão, eles estudam muito essas funções dos produtos de abelha para curar doenças, até no tratamento de câncer. Acho que na China também a gente conhece bem essas funções, né? Sim. É bom para a saúde. Na China temos muitas pesquisas sobre as abelhas e seus produtos derivados. Por exemplo, naquele apiário onde a gente visitou, eles oferecem 50 séries da linhagem de produção, além de própolis, mel. Eles também têm favo de mel, tem geleia real, tem
pólen. E sabe que o pólen faz muito bem para as mulheres, eles contribuem eu para a não nossa sabia. beleza e deixar a nossa beleza mais fina, mais brilhante, mais suave. E também faz bem para os homens, sabe, o pólen. Os homens também devem comer mais pólen. E se você quiser... Silvia é especialista. Silvia é especialista. Eu pesquisei por muito tempo sobre esses derivados e geleia real, aquele apicultor, onde quem nos recebeu disse que uma das razões que ele não pegou Covid é por causa de geleia real que ele tomou, né? Ah, é? E, sim, ele me falou, ele é bem forte, bem saudável, ele tem 73 anos, mas ele não pegou nenhuma doença e ele ainda trabalha por mais de 50 anos com apicultura. E ele me contou esse segredo, que você tem que comer geleia real. Vamos. Que maravilhoso, né? Eu pessoalmente, eu gosto muito de comer favo de mel, porque aquele sabor, aquele sensação é como se fosse você mastigar um chiclete, que você pode mastigar favo. Comemos naquele dia, né? Comemos, a gente pode ver o vídeo que a gente faz mel, né? Luiz, especialmente, ele participou da tradição extração de mel. Foi um trabalho muito duro, né? Usamos aquela ferramenta de ferro, colocamos a matéria-prima naquela ferramenta. Favo de mel. Favo de mel, e depois usamos uma peça para girar para dar uma pressão. Tem que ter muita força. Isso mesmo. Com um favo, produzimos três garrafas, né? 3 garrafas, né? Esse é o ainda resultado. pode trazer para casa? Você já levar comeu? para casa? Sobre o mel desse apiá de Miyun, do distrito de Miyun, tem uma lenda, diz que o imperador Qianlong adorava muito esse mel quando ele passava por Miyun em caminho para seu palácio de verão em Chengde. Ele viu muitas abelhas ao redor e ele perguntou, aqui tem um apiário? Então os serviçais dele foi perguntar e sabiam que existia o mesmo apiário de Miyun, porque Miyun tem uma tradição de 300 anos de apicultura. Então eles oferecem um mel que tem um cor de âmbar para esse imperador, e o imperador gostou bastante. Ele deu um nome real para esse mel, se chama mel de âmbar. Então já se tornou muito famoso esse mel de Miyun. Isso mesmo. O mel tornou-se uma sobremesa real, da família de Rial. Então, todos os anos que ele passeava por aquela região, ele pediu para comer o mel para não só saciar a sede, mas também para a saúde. Francamente, quando eu era criança, eu não gostei muito do mel. Eu acho que o sabor é um pouco estranho. Mas quando eu cresci, é um pouco estranho. É bem doce, super doce, né? Doce demais. Doce demais. Mas depois, quando eu cresci, agora eu já sabia, o mel faz bem à saúde. Por exemplo, eu não estou bem com o meu estômago. Eu tomei o mel Manuka, né? Manuka na Nova Zelândia, da Austrália. Melhorou um pouquinho, mas eu acho que quando você encontra problema com sua saúde deve ir ao médico. Mas o mel só para ajudar a melhorar a condição física. Suplemento saudável do nosso mesmo. cotidiano. Mas eu prefiro pessoalmente o favo de mel e recomendo vocês. Não sei se existe lá no Brasil, vocês têm esse costume de comer favo de mel, mas aqui na China nós temos, e é muito bom porque ele não passa por um processamento industrial, ou seja, não passa por pasteurização, então o valor nutricional mantém alto. É só pega e come. É como se fosse in natura. E naquela cooperativa, além do apiário, também podem ter muitos serviços turísticos. Você pode levar seus filhos para lá. Por exemplo, seus filhos podem conhecer o Museu das Abelhas, e também os pais podem fazer os sabões, fazer mel, porque o pai tem força. E as mamães fazem isso. Isso mesmo. Uma família pode passar um dia inteiro naquela cooperativa. E à noite? À noite, estudar
comer e também passar a noite naquela pousada com pousada temática de abelhas. Eu vi as fotos daquelas pousadas temáticas, tem fotos e tem decoração de abelha e imagens, desenhos animados, né? Sim, tem um apartamento, tem vários quartos com diferentes imagens. Nos museus, os filhos podem adquirir os novos conhecimentos sobre o crescimento das abelhas. E isso é um inseto benéfico, né? Isso. Sim, é muito bom para o meio ambiente. Então, as crianças devem conhecer mais sobre esse inseto e sabem protegê-los. Uhum. Então, no apiário tem uma coexistência harmoniosa entre seres humanos e abelhas, né? Sim, a gente aprende muito com aquela visita, porque abelhas é um inseto que a gente pode encontrar no nosso cotidiano, mas eu acho que falta a nós um conhecimento claro ou mais nítido sobre esse inseto, que ele existe mais tempo do que o nosso ser humano na nossa terra e ele contribui muito para o ser humano. Por exemplo, a gente come, né, os alimentos dessas abelhas, eles ofereceram o melhor dele para nós, mas a gente também fazer os nossos esforços para criar um ambiente melhor para as abelhas, porque são um inseto muito diligente, muito trabalhador na vida inteira dele. A vida dele é bem curta, mas a gente, através com a apicultura, a gente cria as condições, ajuda a tirar as doenças deles, ajudar a trabalhar menos. Por exemplo, no verão, na colmeia está muito calor, muito quente, eles têm que mexer muito as asas para baixar a temperatura. Então, muito interessante que com aquela visita eu visitei aquela galeria sobre as abelhas, características. Por exemplo, eles têm abelha rainha, tem operárias e também tem zancões. Diferentes funções. Sim. É como se fosse uma organização social humana. Então, cada um tipo de abelha tem sua própria função. Todas as abelhas contribuem para a grande família. Essa pequena sociedade. Sim, e essas boas qualidades de abelhas, como trabalho duro, esse espírito de trabalhar em equipe, são sempre persistência, sempre são comparados pelos chineses como as boas virtudes dos chineses. Sim, né? na China chamamos as pessoas trabalhadoras como abelhas trabalhadoras. Sim. Então, trabalho faz fortunas. Então, aprendemos muito com as abelhas. Sim, as pessoas, eles se enriquecem com a apicultura. Por exemplo, os agricultores locais, eles podem participar dessa cooperativa, eles ensinam-lhes como criar abelhas e deram-lhe as colmeias de grátis, e depois eles podem ajudá-lo a vender os produtos derivados e compartilhar os benefícios com os agricultores, ou seja, apicultores locais. Lá em Miyun, essa indústria deve ser uma indústria de suporte daquela região. A apicultura é a indústria principal daquela região, porque tem um reservatório, tem que ser bem protegida. Então, as outras indústrias são proibidas de se desenvolver, só a apicultura. Para evitar a poluição, para a poluição que afeta esta indústria. Então, aquela cooperativa é só uma das cooperativas em Miyun. Então, ali tem muitas pessoas que se enriquecem com a criação das abelhas. E é por isso também ajuda a melhorar a vida dos residentes locais. Sim, eu ouvi dizer que há uma outra cooperativa, outro apiário perto daquele que a gente visitou também em Miyun. Eles criam as abelhas em penhascos, eles colocam as colmeias em penhascos, sabe por quê? Para proteger animais. Animais silvestres, né? Animais selvagens. Sim, se proteger contra ataques dos bichos grandes, como tem urso. Sim. E aquelas urso gostam de mel. Isso. E aquelas abelhas, eles pegam
as néctares de ervas medicinais chinesas. Então, o mel produzido daquelas abelhas tem um muito alto valor nutritivo do que o normal. Então, é muito mais caro. Então acho que A gente pode visitar na próxima vez. sim, sim. Com a eu Ani, não visitei. com a Fernanda. É uma pena. Como Levaram eu Fernanda. estava doente naqueles dias, Porque eu ela não não, consegui. porque ela não comeu mel. Eu tenho que tomar. Sim, eu espero que um dia eu possa visitar com a gente. De novo. Tá marcado. Então, se vocês tiverem a oportunidade de visitar a China, além da grande muralha, da cidade proibida, das atrações turísticas famosas, também podem ter uma experiência completamente diferente de uma viagem normal, né? Sim, sim, sim. É uma visita muito maravilhosa, é uma visita científica. E se você tiver esse costume de consumir mel própolis ou favo de mel ou geleia real, você pode deixar aqui nos comentários e compartilhar com a gente.